técnica que é ensinada, a técnica que é colocada em livros, a técnica que é colocada como didática. Eu costumo falar assim que aprender, fazer diagnóstico, encontrar sinais no corpo de uma causa de doenças é a coisa mais fácil que tem no mundo. Porque você tem um roteiro, tá? De acordo com a especialização que uma pessoa tem na área da saúde, ou seja, em qualquer área da vida, advocacia, engenharia, aonde for, existe um roteiro, tá? Que você deve seguir. Isso é básico. Agora, o que faz o diferencial disso? Aí só tem uma coisa que eu posso sorrir: amar aquilo que você faz. Porque quando você ama aquilo que você faz, o tempo não te cansa. Acho que eu falei anteriormente, atender pessoas é fluir. Então assim, olha, qualquer área que você for atuar na sua vida, aquela que for a sua missão de vida, você tem que amar. Então, eu amo atender pessoas, eu amo estudar a íris dos olhos, e muitas pessoas me perguntam, e aqui me vem na memória minha filha mais velha, que ela fala assim: o pai vê coisas que os outros não veem. A minha filha mais velha tem formação em psicologia, em naturopatia e várias outras situações. E eu falo para ela, e hoje ela já entende um pouco mais disso também na maturidade dela: amar o que você faz. Porque o trabalho não é trabalho quando você ama. Porque imagine se você vai trabalhar 12, 14, 16, 18 horas por dia sem amar. Você morre em 6 meses, eu falo assim. Então, o que você fizer na vida, e toda profissão é uma missão de vida, escolha aquela que você ama. Talvez quando você escolher, talvez você nem saiba, mas você pode mudar. Isso que é interessante. Você pode encontrar o que você ama. Então assim, esse fogo, esse crescer, esse fazer, esse vir aonde os outros não veem, é amar. Você precisa ser aquele amor incondicional. Esse é o fogo. Como que eu me apaixonei pelo que eu faço? Quando eu era jovem, eu sempre tinha problemas de garganta. Cada um de nós nasce na vida com uma predisposição, o que a gente chama do nosso DNA. Vai ter partes mais frágeis, partes mais fortes do nosso organismo. Eu, até os 17 anos, tinha passado até por várias internações, hospitalar mesmo, que minhas amígdalas cresciam de uma forma, aí também depois saía essa inflamação, diminuíam e nada melhorava. E não fiz extirpação da amígdala. Antigamente não era como hoje que se faz. Com 17 anos, a minha mãe me levou num médico, que era homeopata. E esse médico olhou nos meus olhos, que são poucas as pessoas que olham nos olhos um do outro, uma lanterna. Ele me falou, falou para mim, a minha mãe que estava junto, falou assim: o problema dele é que falta no corpo dele manganês e cobalto, que são 2 minerais que trabalham desde a parte de ansiedade e infecções no corpo. E com tudo que eu já tinha feito, ele passou um vidrinho de medicamento. Então começou com esse médico homeopata quando eu tinha 17 anos, que foi algo que me chamou a atenção. Falei assim, como é que esse cara olhou nos olhos e observou isso? E naquela época não existia escolas tanto para isso. E era só mais a parte física. Fazem mais ou menos 2 décadas, já que estamos falando de décadas, pouco mais de 2 décadas, que eu comecei daí, com o conhecimento que eu tinha, com mais as especializações, com mais os amigos que eu tenho, a tentar entender da onde pode vir uma doença. Por que uma pessoa tem X problema? E daí comecei a entrar muito na área da psicologia também.
E eu dando uma palestra muito desenvolto, achando que estava abafando e falando de saúde, e deveria ter uma mãe tão desesperada nessa palestra, que ela se levantou no meio da palestra, mas tremendo, olhou para mim com os olhos esbugalhados e falou assim: então o senhor me explica por que em 5 filhos, por que cada um é diferente um do outro? Por que um usa droga? Por que um fica doente? Por que o outro vai bem? E essa palestra marcou muito a minha vida. Porque ali eu comecei a estudar o período pré-natal de uma pessoa. E a observar que, principalmente, o sofrimento que uma mãe tem passa para o feto. E tudo o que acontece dentro de uma gravidez, a pessoa pode levar para a vida toda sem entender o porquê. Então esse foi o ponto que foi feito da virada, de entender como é que eu posso ajudar uma pessoa desde a concepção. Então é amando. E como é que foi que eu descobri? Por causa de um problema de garganta. E daí eu fui aprofundando, porque não é só a garganta. A garganta está relacionada principalmente com a área da verdade. À medida que você fala, que você expõe a verdade. E se eu tiver um trauma, um choque, tá? Aonde eu possa ser proibido ou uma perca, eu vou ter uma situação física. Nós não somos um monte de carne e ossos. Nós somos mais do que isso. Isso é o que eu procuro colocar para o meu paciente. Você não é o teu problema. O teu problema tem solução. E da mesma forma como me foi perguntado, qual que é o fogo? O que faz você fazer isso mais? É amar. Eu sou apaixonado não, porque paixão é coisa que passa. Eu amo olhar nos olhos. Eu amo as pessoas que me procuram.